Bom dia a todos, mais uma vez aqui para falar sobre direito empresarial. Hoje a nossa aula será sobre habilitação e classificação dos créditos do processo de falência. Vamos lá. A habilitação é o processo pelo meio do qual o credor ele vai se habilitar, ele vai pedir a sua inserção dentro do processo para poder dizer, olha, senhor juiz, eu sou credor, eu tenho tanto de crédito e quero me habilitar aqui para receber na hora do pagamento. A habilitação é um procedimento simples, um procedimento administrativo, então ele não se exige advogado, ele consta disciplinado lá no artigo 7º da Lei de Falência, nossa Lei 11.101. Então fala lá, publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, ou a parte que fala sobre recuperação judicial, ou no parágrafo único do artigo 99, que é justamente após a sentença que decreta falência, os credores terão um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações e suas divergências quanto aos créditos. Então vamos lá, vamos ponderar aqui. Primeiro, por ter caráter administrativo, dispensa advogado. Prazo de 15 dias aí, da publicação dessa sentença. O pedido deve conter todos os requisitos do artigo 9º da Lei de Falência. Lá consta nome, qualificação, valor do crédito, tipo do crédito, o documento comprobatório. É como se fosse uma petição inicial, mas sem as formalidades necessárias. E, além de apresentar os seus créditos, o credor também pode divergir. Ou seja, quando o juiz sentencia, há a publicação de uma lista de credores já conhecidos. Então, essa lista ela pode ser impugnada. Então, se na hora, depois da sentença, determinado quem vai ser o administrador judicial, consta lá o nome do credor, olha, o seu crédito é de R$1.000, na verdade o seu crédito é de R$5.000, você não vai se habilitar porque você já está habilitado, mas você vai apresentar a divergência, essa alteração no valor. Então, em tese, você teria direito a um crédito, você vai demonstrar que você faz jus a outro valor de crédito, ok? Passado esse prazo, passado essa habilitação, é feita uma republicação. Então, lá no parágrafo 2º consta, o administrador judicial, com base nas informações colhidas e documentos colhidos, nesse primeiro edital, ou seja, ele vai pegar o que ele tinha, mais os novos credores que foram inseridos, que foram habilitados, vai juntar todos esses credores e vai publicar um novo edital. Então, esse novo edital ele vai ficar por 45 dias publicado. É um edital maior, onde tem novos credores, novos valores daqueles que divergiram, daqueles que questionaram. Okay? Esse edital, o administrador judicial vai falar, olha, esses são os credores, esses são os valores, vou deixar no local tal, nos dias tal e tal, de meio-dia às 6, normalmente o escritório do administrador judicial, aonde qualquer pessoa interessada pode ir lá consultar essa documentação para realmente verificar se aqueles credores eles fazem jus àquilo. Por quê? Porque um credor pode impugnar o crédito do outro. Um credor verificando que um crédito não é aquele ou que já foi pago, ele pode impugnar o outro credor. Claro que o interesse dos credores é que tenham menos credores. Quanto menos credor tiver, mais sobra desses ativos para poder dividir esses credores remanescentes. Então, fica lá por 45 dias. Okay? Passado esses 45 dias, aí o artigo 8º da Lei de Falência fala, há a publicação, há um prazo, de 10 dias para que comece essa impugnação, ok? Então, você tem a publicação de um edital, depois você tem a republicação do edital, e depois começa a contar o prazo para você impugnar. Então, lá no artigo 8º, no prazo de 10 dias, contados da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, qualquer credor, devedor, o comitê, sócios ou Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação com relação aos credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou contra a legitimidade, importância ou classificação do crédito. Então, todos esses legitimados, um comitê, qualquer credor, o próprio devedor, o Ministério Público, os sócios, podem falar, olha, esse crédito, o valor está errado,
ou esse crédito não existe, já foi pago, ou esse credor que está dizendo que tem garantia especial e tem garantia real, esse credor que diz que tem garantia especial, na verdade ele é credor quirografário. Então podem haver inúmeras impugnações, ok? Com relação à impugnação, há um procedimento específico, tá? Há um procedimento especial, está lá na lei de falência. Vamos ver ele de forma breve. A impugnação a esse crédito, feito por qualquer um desses legitimados, ela tem natureza contenciosa, ou seja, ela exige um advogado. Então, a habilitação não exige advogado, impugnação exige advogado. É um processo autuado em separado, ele é autuado, né, apensado ao processo principal, porque ele é vinculado diretamente a esse processo principal de falência. Então, ele tem natureza contenciosa, ou seja, exige advogado. A petição inicial tem que seguir as formalidades, lá do artigo 319 do Código de Processo Civil. Segue o rito lá do artigo 13 ao artigo 15 da Lei de Falências. Então, vamos lá. Qual o prazo? 10 dias, né, da republicação. Desses 10 dias, você apresenta a impugnação dentro desses 10 dias. 5 dias para poder contestar essa impugnação. Então, um credor apresenta impugnação contra outro credor. Esse outro credor ele tem 5 dias para poder se manifestar. Depois você tem 5 dias para o devedor se manifestar, ou comitê. Por que que depois que a parte impugnada, o devedor se manifesta? Porque o devedor é aquele que tem conhecimento, né, de tudo que aconteceu, é ele que está sofrendo, né, um processo de falência, a empresa dele, então ele tem o controle, ele pode se manifestar se estiver impugnando que já foi pago. Quem vai saber se foi pago ou não é o devedor, então, ou pode saber, né, quem tem mais informações é o devedor ou o comitê, se tiver comitê, né, e o comitê, na verdade. A gente já viu que o comitê aí, ele não costuma existir porque ele burocratiza demais essas questões. Depois, parecer do administrador judicial, né, um laudo profissional sobre essa questão, e depois isso vai concluso para o juiz, ok? Então vamos lá, 10 dias para impugnar, 5 dias para contestar, 5 dias para o devedor se manifestar. Se o devedor que estiver impugnando, ele não vai se manifestar, claro. Depois 5 dias do devedor, 5 dias para o administrador judicial se manifestar, ok? Não havendo necessidade de provas, o juiz já conclui para o juiz sentenciar, ok? Havendo necessidade de provas, o juiz vai designar audiência, pode ouvir pessoas, né? Vai ter todo um procedimento mais célere, mais simplificado, mas há necessidade aí de colheita de provas, né? Até para não comprometer o contraditório e a ampla defesa, ok? Observação, e aí na sentença do juiz, o juiz ele vai deferir ou indeferir, ou deferir parcialmente, ele vai analisar aquelas impugnações. Honorários de sucumbência, então cabe honorário de sucumbência aí? Sim, então em 2008, num recurso especial, a ministra Nancy Andrighi reconheceu aí a possibilidade, né, de pagamento de honorários sucumbenciais aí para a parte vencida, para a parte não, né, para a parte que venceu. O recurso aí, qual o recurso? A lei diz agravo com possibilidade de efeito suspensivo, está lá no artigo 17, ok? E há a possibilidade de reserva do valor. O que é reserva do valor? Como esse processo ele pode demorar mais, o processo de falência ele continua correndo. Então, eventualmente, se houver algum pagamento, você pode reservar um valor, né, para aquele crédito, né? Eu vou considerar que o valor seria de 1.000 e está sendo impugnado, de 3.000 está sendo impugnado dizendo que é só 1.000. Esses 2.000 que estão sendo impugnados, eles podem ficar separados, né? Eles podem ser reservados. Sendo deferida a impugnação, esses 2.000 são retirados, e aí esses 2.000 que estavam retidos, eles são divididos para os demais credores. Se a impugnação ela não for deferida, se o juiz entender que não é caso de impugnação, de que o valor é de 3.000 mesmo, esse valor ele vai ser pago àquele credor, ok? Então aí é possível, isso possibilita o que? Maior celeridade, que possibilita o processo correr aí junto, ok?
Depois de juntadas todas as impugnações, a gente tem a publicação do que a gente chama de QGC, que é o Quadro Geral de Credores. Então, o Quadro Geral de Credores, ele consolida, né, tudo, é publicado 5 dias aí no órgão oficial, na imprensa oficial. Pergunta: credores que perderam esse prazo de habilitação, credores que a gente chama de credores retardatários, é possível esse credor se habilitar após a publicação do Quadro Geral de Credores? É possível, mas tem algumas questões, algumas ressalvas. Esse credor que ele vai se habilitar após esse prazo de habilitação, ele vai perder direito de voto nas assembleias e perde direito a rateio de valores já realizados. E aí a gente tem duas situações com relação ao procedimento. Guilherme, qual procedimento esse credor retardatário ele usa para se habilitar? Depende, ok? Se ainda não houve a publicação do Quadro Geral de Credores, ele segue o rito de impugnação. Então, o rito mais célere. Então, se não houve a publicação do Quadro Geral de Credores, que é aquele final, que consolida, rito especial, rito mais célere. Se já houve publicação do Quadro Geral de Credores, ele vai seguir rito ordinário, rito comum do Código de Processo Civil, ok? Então, esse credor retardatário, ele tem que ficar atento, porque se ele perder, camarão que dorme, a onda leva. Então, se ele dormiu no ponto, aí ele vai sofrer algumas sanções, né? Não são sanções, mas ele vai perder alguns direitos aí por causa dessa omissão. Observação com relação a créditos tributários. Os créditos tributários, de acordo com o Código Tributário Nacional, lá no artigo 187, eles não estariam sujeitos à habilitação. Então tá lá, artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento. Então, se há um crédito tributário, né, se a Fazenda Nacional tem um crédito tributário, exemplo, uma dívida ativa, como que ela vai cobrar? Ela habilita na falência para receber por dentro do processo de falência, ou ela entra com uma execução fiscal, ele entra com um processo separado. Então, pelo Código Tributário Nacional, não é obrigatório a habilitação em processo de falência, mas o procurador ele pode habilitar no processo de falência. Então, ele tem duas opções para cobrar esse crédito: ou ele habilita, ou ele não habilita. Ele tem essa prerrogativa, tá? Só que, de acordo com o STJ, se ele escolher um rito, ele está abrindo mão do outro. Então, se ele habilitar no processo de falência, ele não pode concomitantemente, ele não pode entrar com o processo de execução. Ou é um, ou é o outro. A partir do momento que ele escolhe um rito, ele abre mão do outro, ok? Aproveitando aqui que a gente está falando sobre créditos tributários, tem uma segunda observação que é relacionada à preferência entre pessoas jurídicas de direito público interno. Então, na hora de classificar, né, habilitaram, na hora de classificar, até na hora de pagar, há preferência entre essas pessoas jurídicas de direito público interno. Na hora que for pagar tributos, por exemplo, eu tenho pessoas jurídicas de direito público interno, eu tenho União, Estados e municípios. Há uma preferência entre elas? Pago as três juntas, pago União primeiro? Como é que é feita essa ordem de preferência? Tá? Existe uma ordem de preferência, sim, já foi declarada constitucional, né, pelo STF. Então, há uma ordem de preferência. Primeiro, a União e suas autarquias, Estados, Distrito Federal, territórios e suas autarquias, e, por último, município e suas autarquias. O Código Tributário Nacional, ele não fala em autarquias. E aí, lá na Lei de Execução Fiscal, no artigo 29, ela fala sobre a preferência das autarquias e insere as autarquias no mesmo nível, né, dessas pessoas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. E aí já foi questionada a constitucionalidade dessa equiparação, né, por ser lei ordinária, e o STF já entendeu que é possível, que não é inconstitucional. Então, nessa ordem de preferência, a gente sempre insere União e autarquias, Distrito Federal, Estados, Distrito Federal, territórios e suas autarquias, município e suas autarquias, ok? Então, aqui
habilitação, tranquilo. Passamos para classificação. Com relação à classificação, né, o que seria a classificação? Seria uma ordem de pagamento desses créditos. Então, assim como no processo de insolvência, lá do Código Civil, no artigo 955 e seguintes, você tem, né, uma ordem de preferência naquele processo de execução. Aqui na falência também há um processo, é um processo de execução coletiva, então também há uma ordem de preferência entre esses créditos. Lembrando que essa igualdade de créditos ela não é absoluta, por isso que há uma classificação. Só que dentro da classificação, os credores eles estão em pé de igualdade. Então, você classifica em uma ordem de preferência esses credores e todos aqueles em um mesmo nível, né, eles estão em pé de igualdade e eles devem receber o mesmo tratamento. Né? Eu não vou pagar completamente um antes de pagar o outro. Eles são sempre pagos proporcionalmente, ok? Antes desses créditos, a gente tem, né, antes de classificar os credores da falência, a gente tem os credores da massa falida. Como assim os credores da massa falida? Os credores da falência são os credores anteriores à decretação da falência. Então a empresa houve a decretação da falência, a partir da decretação da falência, você passa a ter não mais a empresa, né, a sociedade empresária, você passa a ter a massa falida. Então esses credores da decretação da falência para trás são credores da falência. Os credores da decretação da falência para frente são credores da massa falida. E aí há uma diferença. Esses credores da massa falida, que são credores que são dívidas contraídas pelo administrador judicial, eles vão ter preferência, eles vão estar inseridos no que a gente chama de crédito extra-concursais, ou seja, fora do concurso. São pagos antes da classificação, antes dos créditos da falência. Então lá nós temos inseridos lá no artigo 84, remuneração devida ao administrador judicial e seus auxiliares, garantia fornecida à massa pelos credores, despesas com arrecadação, administração e realização de ativo, custas judiciais que a massa tenha sido vencida e obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados após a decretação da falência. Então esses créditos eles devem ser pagos de forma extraconcursal, ou seja, antes do concurso, está lá no artigo 84. Há uma exceção aqui que são créditos pagos antes dos extraconcursais. Então assim, a gente vai pagando, antes de pagar os verdadeiros credores da falência, já está pagando um monte de gente. Então está lá no artigo 151 da Lei de Falência, que são os créditos trabalhistas especiais. Por que especiais? São os créditos vencidos nos 3 meses anteriores à falência, no limite de 5 salários mínimos. Então, esses créditos, logo que há dinheiro em caixa, eles devem ser pagos. E aí é um entendimento de que seriam créditos para garantir um mínimo de dignidade da pessoa humana para esses trabalhadores da empresa, né, que sofreu esse procedimento de falência. Então, 3 meses, créditos devidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, somando no máximo 5 salários mínimos. Então, atenção, 3 meses antes, 5 salários mínimos. Já vi questão de concurso invertendo isso. Então, atenção, 3 meses antes, 5 salários mínimos, está lá no artigo 151, são créditos trabalhistas especiais. Esse entrou dinheiro, paga. Entrou dinheiro, paga. Ok? Por quê? Porque é uma questão aí de dignidade da pessoa humana, né? Crédito de natureza alimentar. O trabalhador é dado a ele não uma importância maior, né? Mas uma atenção maior. Então, esses créditos. Então, você paga o do artigo 151, depois você paga do artigo 84 e depois você vai para os créditos concursais, que é do artigo 83. Então, vamos ver artigo 83, a ordem de preferência. O artigo 83, então, ele possui uma ordem de preferência, a gente vai analisar cada um desses incisos. Os primeiros a serem pagos, né, o que está lá no alto, são os créditos trabalhistas, que é o inciso primeiro, e créditos por acidente de trabalho. Então vamos lá, primeira observação. Créditos trabalhistas até 150 salários mínimos. Né? Hoje o salário mínimo é em torno de R$1.000, então até R$150.000. Okay? Então esses créditos trabalhistas são pagos. Dentro desses créditos trabalhistas, você insere aí as multas da CLT,
questões devidas por legislação do trabalho. Não insere multas contratuais, ok? Multas contratuais vão lá para baixo. Elas vão ser pagas lá no final, depois de quase tudo ser pago. Então aqui, 150 salários mínimos, você tem aí as indenizações trabalhistas, como aqueles 40% no caso de demissão sem justa causa, né? Que agora com a reforma trabalhista pode ser negociado, 20%, mas a questão é a natureza. Então essas multas de natureza legal, indenizatória, que estão previstas em lei, elas serão inseridas nesses 150 salários mínimos. As multas contratuais, eventualmente arbitradas em contrato, elas vão para o final. O salário mínimo, 150 salários mínimos, Guilherme. Salário mínimo do dia que o cara foi contratado, salário mínimo do dia que ele foi demitido, salário mínimo do dia que vai pagar, salário mínimo do dia da decretação da falência. Qual o valor? Porque o salário mínimo ele vai alterando. Então, e aí, como o trabalhador é o primeiro, por que o trabalhador é o primeiro a receber? Né? Aí resquício de um protecionismo histórico brasileiro. Então, preferência sempre em dúvida pro credor, né? Em dúvida pro trabalhador. Então vai ser sempre o salário mínimo do momento, o melhor. Então na hora do pagamento. É o melhor salário mínimo, mais alto, então vai ser do momento do pagamento do credor, ok? Esses 150 salários mínimos, eles se limitam só aos créditos trabalhistas, não aos créditos de acidente de trabalho, ok? Então, já foi reconhecido pela jurisprudência, esses 150 salários mínimos não estão limitados no caso de acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho é o valor que for, ok? Então, e aí é aquela indenização constitucional, claro, né? Porque o salário acaba sendo pago pela Previdência. Então, essa indenização, esse crédito por acidente de trabalho, é aquele que está lá na Constituição. Honorários advocatícios são considerados verbas trabalhistas? E aí é uma discussão muito antiga. Lá no Estatuto da OAB, a gente tinha no artigo 24, né, a Lei 8.906 de 94, falava que os honorários advocatícios eles eram créditos com crédito privilegiado, né? Então, créditos com privilégio na falência. Crédito com privilégio, ele vai ser pago antes dos créditos quirografários, mas mesmo assim está lá embaixo. Os advogados sempre brigaram para que fosse considerado natureza alimentar e entrar como crédito trabalhista. E aí, em 2014, o STJ, através de uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, ele entendeu que os créditos resultantes de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar. Então, com base nisso, passou-se, né, a requerer que fosse habilitado os honorários como crédito trabalhista. Claro que não era uma decisão vinculante, então havia ainda muito debate. E aí o artigo 85 do novo Código de Processo Civil, né, Código de Processo Civil de 2015, ele veio a pacificar, onde lá no artigo 85, parágrafo 14, ele é taxativo, tem natureza alimentar. Ponto, resolveu a questão, hoje, natureza alimentar. Para encerrar a questão dos créditos trabalhistas, né, é válido a gente lembrar aqui que a Caixa Econômica Federal é que possui legitimidade para habilitar e para cobrar os créditos referentes a FGTS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, a Caixa Econômica Federal, como gestora do fundo, é ela que tem legitimidade para habilitar, para cobrar esses créditos relacionados a fundo de garantia. Okay? Então, esses são os créditos trabalhistas, os primeiros a serem recebidos. Okay? E aí nós temos os créditos com garantia real. Os créditos com garantia real, na verdade, eles nem são segundos, eles estão fora, né, dessa classificação momentaneamente. Por quê? Porque crédito com garantia real é aquele crédito, né, e aí a gente tem que buscar lá no artigo 1225 quais são os direitos reais, né, quando a gente fala de direitos reais, mas são créditos que possuem alguma garantia real, né? Vamos dar um exemplo. Eu sou um banco, eu faço um empréstimo para um empresário ou para uma empresa e como garantia ela me cede, ela me dá um imóvel como garantia. Então eu estou emprestando 100 mil reais e haverá um imóvel no valor de 120 mil reais em garantia. Então esse imóvel ele vai ser
ele vai ser afetado, ele vai ser separado para pagar o meu crédito, ok? Então, será vendido esse imóvel e para pagar o meu crédito de 100 mil reais, ok? De 100 mil reais. O imóvel vale 120 mil, meu crédito de 100 mil reais. Acontece que, se a minha dívida for maior do que o valor da venda do imóvel, vai haver uma sobra. Então vamos considerar, a minha dívida é de 100 mil reais, o imóvel em tese estaria avaliado em 120 mil reais, mas ele foi vendido, né, ele foi liquidado por 90 mil reais. Então esses 90 mil reais eles serão utilizados para pagar a minha dívida, que é de 100 mil reais. Guilherme, faltou 10 mil reais. O que eu faço com esses 10 mil reais? Morre aí? Não. Esses 10 mil reais, que são dívidas restantes, elas vão lá para baixo e vão se somar aos créditos quirografados, que são aqueles créditos sem garantia, que estão lá no final da fila. Então, o que está garantido para mim é utilizado para pagar a minha dívida, o que faltar desta dívida vai ser habilitado como garantia real, ok? Próximo, créditos tributários, né? Créditos fiscais, e aí entra aquela regra da escolha do rito. Então, aí a Fazenda escolheu o rito da falência, então aí nós temos créditos tributários, que exemplo é a dívida ativa, né? Dívida inscrita em dívida ativa. Vale só a obrigação principal. A multa, né, ela vai ser inserida dentro dessa dívida, havendo multa, ou fica só a obrigação principal, a multa se insere na obrigação principal. Então aí há uma dissidência na doutrina, o entendimento é de que paga-se a obrigação principal e as multas elas serão inseridas lá no final, junto com as multas contratuais. Então há uma separação aí, ok? Mas ainda é divergente essa questão. Créditos com privilégio especial. Então vamos ver. São créditos com privilégio especial são créditos decorrentes de um direito de retenção sobre uma coisa que foi dada em garantia ou que foi paga. Eles estão lá no artigo 964 do Código Civil. Então lá você tem sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor das custas de despesas judiciais feitas em arrecadação e liquidação, sobre a coisa salvada, o credor por despesa de salvamento, sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitoria necessária ou úteis, sobre prédios rústicos, fábricas, construtores, o credor de material, dinheiro, material de construção, dinheiro referente à reconstrução. Então são créditos dados em garantia a algum bem por algum tipo de realização, tá? Então eles estão lá todos dispostos no artigo 964. Então são os créditos especiais. A gente tem também no artigo 470 e 474 do Código Comercial, né, de direito marítimo também relacionado a embarcações, a fretes. Então esses são especiais, aqueles dispostos em lei, onde a lei diz que são créditos especiais. Então eles serão créditos relacionados com garantia especial, ok? Depois dos créditos especiais, com garantia especial, com privilégio especial, nós temos os créditos com garantia geral. Os créditos com garantia geral são aqueles que a lei concedeu um privilégio, né, um privilégio geral, mas é um privilégio, frente aos créditos quirografários, por exemplo. Então a lei fala, esses créditos, vejo eles como mais importantes, vejo eles como diferenciados dos créditos quirografários, então vou dar um tratamento especial. Eles estão dispostos lá no artigo 965, então, para entender, né, inciso 1º do 965, crédito por despesa de funeral, feito segundo a condição do morto, costume do local, crédito por despesas de luto, crédito por despesa com doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Então, são créditos aí que o legislador ele resolveu eleger como créditos mais importantes dos quirografários, uma importância, uma vantagem, né? uma questão que coloca ele em vantagem a relação aos quirografários, que não tem qualquer privilégio, ok? Aqui é importante porque lá no artigo 67 da Lei de Falência fala que os credores que continuaram a prover crédito durante a recuperação judicial,
eles vão ser evoluídos, assim por dizer. Então você era credor quirografário e você continuou, né, a prover crédito, a prover dentro da recuperação judicial, ou seja, você apostou naquela empresa e aí o legislador disse, olha, você credor que acreditou na recuperação, você credor que acreditou na possibilidade de ajudar essa empresa, ou de aumentar ativos, você vai receber aí um privilégio geral. Você vai sair da classificação de quirografário e vai subir para credor com privilégio geral. Okay? Então isso aí é um incentivo do legislador para as empresas darem continuidade aí, serem credores de empresas em condição difícil. Okay? Por último, os créditos quirografários. Então os credores quirografários, né, não por último, que ainda tem mais gente depois, mas normalmente encerra aqui a falência até por falta de dinheiro no processo, mas os credores quirografários são assim conhecidos por não terem qualquer tipo de privilégio, são conhecidos como credores residuais. Então são aqueles que não possuem qualquer tipo de vantagem, são credores comuns, né? Uma vez eu escutei falar, é o credor do papel de pão, é o credor que dá lá o recibo, é o credor que confia. Então esses são os credores quirografários, que é a massa dos credores, ok? Além desses credores também se inserem aqui residual, lembrando, o valor que excede 150 salários mínimos dos credores trabalhistas, lá no primeiro, né? Então passou de 150 salários mínimos, eu tenho direito a 200 salários mínimos. Então pagou 150, os outros 50 salários mínimos são habilitados como quirografários. E o valor também que excede a garantia real. Lembra do banco? O banco tinha uma dívida de 100 mil, o bem em garantia dele foi vendido por 90, esses 10 mil remanescentes eles são inseridos aqui como quirografários, ok? Por último, os últimos aqui, a gente tem os créditos por multa, então aquelas multas que eu falei, multas contratuais, multas tributárias, multas administrativas, multas penais. Essas multas elas são pagas se sobrar dinheiro, se ainda tiver dinheiro, após os credores quirografários. Depois nós temos os juros posteriores da falência, porque nós já vimos efeitos da falência, com a decretação da falência que suspende, né, a uma suspensão da fluência dos juros, tá? Mas é uma suspensão indireta, por quê? Porque em plano de fundo ele continua a correr. Se no final sobra dinheiro, você paga esses juros que correram após a decretação da falência. Então eles são separados, né? Juros anteriores e juros posteriores à decretação da falência. Os anteriores eles se incorporam no valor do crédito. Os posteriores à decretação da falência, eles ficam lá escondidinhos no cantinho. Sobrou dinheiro, né? Raro sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro, paga esses juros, ok? E por último, né, os créditos subordinados. Aí nos créditos subordinados, além de entrarem os créditos referentes aí aos sócios, você ainda tem créditos como, por exemplo, das debêntures, né? As debêntures há vários níveis de formas, espécies de debêntures. Uma delas são subordinadas, são as de mais alto risco. Por quê? Porque a garantia de pagamento delas é essa, a última. Então, essas debêntures subordinadas, diferente de debêntures, por exemplo, com garantia real. Debêntures com garantia real, ela vai ter uma lucratividade muito menor, porque o risco é muito menor. Lembra, né? Quanto maior o risco, maior o ganho. Então, debêntures subordinadas, maior o risco, maior o ganho. Mas no processo de falência, por exemplo, dificilmente o credor de debêntures subordinadas vai receber alguma coisa. Então, no final, paga-se o resto, sobra e vai dividir aí, inclusive o que sobrar para o devedor, para os sócios, né, de acordo com suas cotas e tudo. Ok? Gente, aqui encerro a habilitação e classificação, bem simples, bem tranquilo, algumas ponderações principalmente relacionadas aí à classificação, tá? Mas no final tudo compreendido. Então espero que vocês tenham entendido. Bons estudos a todos. Lembre-se sempre de estudar com a lei em mãos, fazendo as suas anotações. Um abraço e até o próximo.